Eu me chamo Johanne Almeida e hoje eu vou conversar com vocês sobre a nutrição e a síndrome do ovário policístico. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já aproveita esse comecinho da aula e se inscreve para não perder nenhum outro conteúdo de ciência free. Hoje, o tema que foi proposto para a nossa conversa foi falar sobre a síndrome do ovário micropolicístico. É uma doença que está presente no grupo feminino e que ela pode estar associada às mais diversas idades. Portanto, se no seu consultório, na sua prática clínica, você tiver o costume de atender mulheres, é importante que você saiba um pouco sobre a fisiopatologia e sobre as condutas nutricionais que podem melhorar esse quadro da síndrome do ovário policístico. Essa doença, essa síndrome do ovário policístico, ela é uma doença que pode ser diagnosticada com frequência nos primeiros ciclos menstruais da mulher, quando ela adentra a idade reprodutiva, mas ela pode continuar com essa mulher ao longo de toda a sua vida. Ela tem esse nome de síndrome do ovário micropolicístico porque inicialmente era uma condição que era diagnosticada com essa imagem que eu trago para vocês. Quando a mulher ia fazer algum ultrassom, mas em especial a ultrassonografia transvaginal, conseguia se visualizar lá nos ovários dela a presença dessa conta de micropolicísticos ou continhas de cistos no ovário que tinham associação com uma alteração no processo de ovulação. Hoje, na nossa conversa, nós vamos entender que essa imagem dos policistos lá no ovário não necessariamente é a única forma de diagnóstico dessa condição. E a gente também vai entender o arcabouço metabólico que pode estar associado a essa imagem ou aos outros sintomas. Em especial, essa condição é um fator que mexe na quantidade e no impacto que a testosterona tem no corpo dessa mulher. Então, é uma condição que nós denominamos de hiperandrogenismo dentro do corpo feminino, que precisa ser regulada para que se tenha o controle dessa doença e que para se possa tirar ou diminuir esses cistos na imagem ou regular os fatores metabólicos necessários. Tentando ajudar no entendimento das mudanças metabólicas da síndrome do ovário policístico, eu trouxe esse slide, que não é a literatura mais recente, mas que é um slide que ajuda a entender as características corporais que podem estar presentes nessa mulher, certo? Ao longo dos anos, foram evoluindo as formas de diagnóstico da síndrome do ovário policístico. Nós temos a forma de avaliação de 1990, tem o critério de Rotterdam, que é o mais aceito, de 2003. Eu trouxe um outro critério de 2006 e tem um outro ainda mais recente de 2009. Porém, essa figura ela ajuda bastante, segundo os critérios de Rotterdam, a entendermos as disfunções corporais e metabólicas que podem aparecer nas nossas pacientes. Essas mulheres com a síndrome do ovário policístico, elas podem apresentar diferentes fenótipos. Os 4 fenótipos presentes são esses 4 fenótipos A, B, C e D que estão descritos nessa figura. O fenótipo A é o mais clássico e o que é o mais reconhecido, digamos assim, ao longo dos anos na literatura, que são essas portadoras da síndrome do ovário policístico, que tem a característica de hiperandrogenismo, ou seja, nos seus exames de sangue, os exames laboratoriais, elas apresentam uma alteração nas suas testosteronas, sendo hiperestrogênicas com o aumento da testosterona corporal. E, consequentemente, por o aumento dessa testosterona, são pacientes que se queixam de características clínicas, como uma pele mais oleosa, acne, como pelos mais grossos e uma distribuição dos pelos de maneira diferente, com um padrão mais androgênico, que é o que a gente chama de hirsutismo. O que é isso? Aquelas mulheres que se queixam de terem mais pelos em maior quantidade e pelos mais grossos, como um padrão de distribuição masculino, em área de bigode, queixo, entre os seios, no abdômen e também entre as pernas, certo?
Para esse fenótipo A, essas mulheres também apresentam uma disfunção ovulatória. E como elas têm um padrão de ovulação alterado, consequentemente, os ciclos menstruais dela não acontecem da maneira regular que é esperada. Assim, são mulheres que podem ter ciclos sem ovulação ou mesmo meses que elas não menstruam. Então, a frase clássica é aquela mulher que se refere que tem 3, 4, apenas 6 ciclos menstruais ao ano. E nesse fenótipo A ainda existe a presença daquele colar de contas, daqueles cistozinhos, microcistos na imagem do ovário, tá? E vale lembrar que a nutricionista ou os nutricionistas não são profissionais que podem pedir exames de imagem. Então, quando a mulher ela apresenta todos esses sintomas, essa classificação da síndrome do ovário policístico, SOP, ela tem um fenótipo A. Mas podem ter mulheres com fenótipo B, que eles apresentam apenas o hiperandrogenismo ou exortismo e a disfunção ovulatória. A imagem do ovário dessa mulher, ela não vai ter nenhuma alteração. No fenótipo C, essas mulheres apresentam a alteração da testosterona e apresentam a imagem dos ovários alterada, mas elas não cursam com disfunções ovulatórias e nem com alterações no padrão da menstruação. E o último fenótipo, que é o D, essa mulher não vai ter alteração nos androgênios, a taxa de testosterona vai estar normal e ela não vai ter queixa de acne e desse aumento dos pelos distribuídos ao longo do corpo, mas ela vai apresentar disfunção ovulatória e alterações no padrão regular do ciclo menstrual e também vai ter aquela imagem dos cistos nos seus ovários. Portanto, cai por terra aquela ideia, que era uma ideia mais arcaica, que para ter a síndrome do ovário policístico, a mulher tinha um quadro clássico e que ela precisava fazer a investigação ginecológica com exame de ultrassom e ver as imagenzinhas do microcisto. Podem aparecer mulheres que tenham as alterações metabólicas e que não necessariamente tenham a imagem ou vice-versa. Assim sendo, a forma de tratamento dessa mulher deve variar segundo as características metabólicas e de exames laboratoriais que ela apresenta, portanto é importante saber esses fenótipos para que a sua conduta nutricional esteja conforme as necessidades da sua paciente. Sobre a via metabólica, como é que essa testosterona ela fica aumentada nessa mulher? É importante que o profissional que vai tratar essa paciente com a síndrome do ovário policístico entenda que essa via de produção dos hormônios esteroides está alterada e que ele precisa saber dos cofatores nutricionais que estão presentes dentro dessa cascata, bem como das características de estilo de vida que podem alterar a distribuição dessa cascata para ir mais para um lado ou para o outro. Vamos avaliar essa imagem. Vemos que para a produção desses hormônios esteroides, que são as testosteronas e o estradiol, nós precisamos lá em cima ter um consumo adequado das gorduras alimentares e uma boa característica da distribuição do colesterol corporal. E essas gorduras alimentares, junto com a vitamina B5 ou ácido pantotênico, vai formar a acetil-CoA que entra na cascata de produção dos hormônios, dependente de um cofator que é a coenzima Q10. Assim sendo, já descobrimos aí alguns alvos metabólicos a serem corrigidos na dietoterapia. Um bom padrão de distribuição de gorduras na alimentação e uma adequação no metabolismo dos colesteróis. O consumo das vitaminas do complexo B também se fará importante, pois a vitamina B5, mas também a B3 e a B2 são importantes para o funcionamento dessa cascata. E um bom consumo ou manutenção de coenzima Q10 se faz necessário para essas portadoras. Esses hormônios esteroidais, eles são produzidos no organismo feminino de maneira mais aumentada lá nas gônadas, em especial lá no ovário, que é o órgão onde a gente presta atenção nessa síndrome do ovário policístico. Lá nessas células dos ovários existem dois grandes grupos celulares importantes para a produção desses hormônios e metabolização dessa cascata: a célula da teca e a célula da granulosa. Dois outros hormônios que ainda não foram descritos aqui hoje
são importantes para a ativação do metabolismo hormonal nessas células. O primeiro é o hormônio luteinizante, o LH, que vai estimular de maneira mais aumentada as células da teca, essa vermelhinha. E o outro é o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, que vai estimular de maneira mais aumentada essa célula azul, que se chama célula da granulosa. Na síndrome do ovário policístico, nós temos pulso de LH maior do que o pulso de FSH. Assim, esse LH vai atingir de maneira mais expressiva a célula da teca. E nessa célula da teca, nós vamos ter toda aquela cascata que falamos anteriormente, que parte dos colesteróis e que estimulam a produção aumentada das testosteronas, que são os hormônios que estão aumentados nessa mulher com a síndrome do ovário policístico. Ainda nessa mulher, há uma dificuldade dessas testosteronas produzidas na célula vermelha de serem convertidas em hormônios estradióis na célula azul. Então, existe um estímulo feito pelo hormônio LH na célula da teca, mas existe também uma certa resistência ao FSH na célula da granulosa. Outra maneira da gente entender essas modificações hormonais se dá nessa outra figura, trazendo um pouquinho desses pulsos que são estimulados na adenohipófise pelo hormônio estimulante de gonadotrofinas, no qual os pulsos normais, que costumam ser mais pulsos de FSH do que o LH, estão alterados nessa SOP, havendo um pulso aumentado do hormônio luteinizante, que vai fazer com que essa célula da teca produza mais testosterona e, consequentemente, essa mulher fique com mais androgênios livres. E um menor pulso de FSH que atua nas células da granulosa e que aí impede que essa testosterona ela seja convertida pela aromatase em hormônios estradióis. Nessa figurinha, a gente consegue ver um outro alvo metabólico da nutrição, que é a insulina. Tá? Ainda não sabe-se direito, ou pelo menos esse artigo não trouxe esse foco da insulina, mas padrões de dieta muito ocidentalizada, com alto índice glicêmico, com o consumo de carboidratos muito grande, tem um potencial de estimular essa célula da teca a produzir ainda mais testosteronas e aumentar essa taxa de androgênio livre nessa portadora. Assim sendo, com essa alteração desses hormônios que atuam no sistema reprodutivo, essa mulher com a síndrome do ovário policístico, ela vai ter uma alteração, ou ela tem uma maior probabilidade de ter uma alteração no seu ciclo menstrual. E a parte do ciclo menstrual que fica alterada é a parte ovariana, que atua na fase de estímulo dos folículos ovarianos e, consequentemente, associação com os picos de FSH e LH. É por isso que as mulheres com síndrome do ovário policístico, elas podem ter ciclos anovulatórios e por essa possibilidade de anovulação, como esses hormônios não vão flutuar direito, ela pode ter períodos muito longos sem menstruar, o que é a configuração de ciclos irregulares. Esse aumento das testosteronas ou taxa de androgênios livres é o que traz a associação com hirsutismo, a acne e o aumento da oleosidade. E esse potencial de associação da insulina com a metabolização dos hormônios faz com que essa paciente tenha uma maior resistência insulinêmica e também é um perfil de paciente que acaba tendo um maior estresse oxidativo e um quadro de inflamação subclínico. E como é que a nutrição pode ajudar pensando nesta patologia? Esse artigo é um artigo bem recente, essa é uma figurinha que ela é muito didática, porque ela traz pra gente de maneira muito clara as principais alterações metabólicas que estão associadas a essa fisiopatologia da síndrome do ovário policístico. A primeira, no canto superior, que a gente pode pensar, é que essa doença está associada com o quadro de dislipidemia. Lembra lá nas cascatas que conversamos anteriormente que o colesterol fazia um ponto importante para essa cascata? Assim, as mulheres que já apresentam ou têm o diagnóstico da síndrome do ovário policístico, espera-se que elas já tenham também uma alteração nesses colesteróis. E isso faz elas terem uma maior chance ou probabilidade de desenvolverem doenças cardiovasculares.
Estratégias nutricionais de consumo adequado ou suplementação de vitamina E, bioflavonoides, selênio, NAC, melatonina, hortelã, gengibre, frutas cítricas e até a canela podem ajudar no tratamento dessa paciente quando ela tem esse risco maior para doenças cardiovasculares. Essa paciente de SOP também pode ser uma paciente com maior estresse oxidativo. E aí uma melhora do padrão alimentar. E se pensar especificamente em nutrientes como selênio, vitamina E, potássio. Essa paciente com a síndrome do ovário policístico, ela também é uma paciente que pode ter um maior estresse oxidativo, como falamos antes. E aí trabalhar uma melhora do consumo alimentar, mas também se pensar especificamente em nutrientes como selênio, vitamina E, potássio, zinco, ácido fólico e as frutas vermelhas, que tem um potencial antioxidante bastante interessante, podem ser estratégias positivas para essa mulher. A SOP tem sua característica hiperinsulinêmica, e aí então as estratégias nutricionais de controle dessa resistência insulinêmica, de evitar refeições com alta carga glicêmica são interessantes. Às vezes estratégias low carb, estratégias de jejum, mas também pensar em nutrientes como o inositol, a carnitina, os ômegas 3, o cálcio, o selênio, o zinco, vitamina D e por aí vai, é interessante. Quando ela tem o quadro de hiperestrogenismo, pensar em nutrientes como o inositol, o ômega, ácidos graxos poliinsaturados, o NAC, a carnitina, o cálcio e também estimular com que ela faça exercícios parece ser bacana. Ela pode ter também, com associação a esse risco cardiovascular, mas também separadamente, alterações no ciclo da homocisteína, e aí ajustar o consumo de complexo B e ácido fólico se faz importante. São pacientes que costumam ter uma distribuição de gordura alterada, pacientes com uma obesidade androgênica mais presente, e aí pensar em estratégias para controlar isso se faz necessário, como também o consumo de antioxidantes de maneira aumentada, uma boa caracterização do consumo de gorduras poliinsaturadas, o estímulo para a prática de atividade física. E por último, mas não menos importante, essas pacientes por essa desregulação hormonal também cursam de maneira aumentada com quadros de depressão e ansiedade. E aí precisa-se ter o cuidado no comportamento alimentar para ajustar estratégias que de fato tenham efeito e que elas possam encaixar dentro da sua rotina do dia a dia. Começando sobre o que a gente tem na literatura e a síndrome do ovário policístico. Entende-se que se essas mulheres, elas são mulheres mais ansiosas, depressivas, são mulheres que têm uma alteração hormonal, elas podem ser e costumam ter padrões alimentares alterados. Em especial um padrão alimentar mais ocidentalizado e uma predileção por refeições com um maior consumo de carboidratos. Dessa maneira, fazer-se uma restrição calórica, independente de qual seja a estratégia nutricional para tal, pode ser uma boa conduta para essas pacientes com SOP, porque ajudam a evitar todos esses excessos, a diminuir o grau de obesidade, a diminuir o consumo total de gorduras da alimentação, o que teria um efeito positivo, tanto na regulação dos colesteróis, mas como também na homocisteína, poderiam ser estratégias interessantes. Esse artigo aqui é um artigo recente de 2023, que foi feito dentro de um grupo asiático, e ele investigou em mulheres a implantação de 3 padrões de dietas diferentes, buscando pensar o impacto positivo delas no controle da síndrome do ovário policístico. O primeiro padrão foi o padrão de dieta com restrição calórica. Essas mulheres recebiam uma dieta em torno de 20 quilocalorias por quilograma de dia. Foram estimuladas a consumirem mais de 1,5 litro de água por dia. O cálculo da dieta era em torno de 0,8 a 1,2 gramas de proteína por quilograma de peso dessas portadoras. A quantidade de carboidratos distribuídas entre 55% a 60% das necessidades diárias e de gordura entre 25% e 30%. Essas mulheres também foram estimuladas a fazerem no mínimo 150 minutos de treino moderado a intenso por semana e recebiam uma orientação de refeição segundo isso aí que está descrito. No café da manhã,
tinha uma porção de carboidratos, um ovo como proteína, eram estimuladas a fazerem um consumo de 250 ml de leite de vaca baixo em gordura, 100 gramas de vegetais folhosos. No lanche eram frutas, 100 gramas de frutas variadas, e no almoço ou jantar mantinha-se o consumo do carboidrato, o aumento das proteínas com 100 gramas de carne magra e se mantinha o consumo de vegetais folhosos. Vamos dar uma pausa? Vamos entender que aí nesse padrão de alimentação, essa paciente estava sendo estimulada a comer no mínimo 300 gramas de frutas, legumes e verduras por dia. Se a gente for parar para pensar só nessa orientação dessa refeição, essa paciente provavelmente já estava consumindo uma quantidade de antioxidantes, de fibras e uma distribuição, bem como rotação de vitaminas e minerais muito maior do que um provável padrão ocidentalizado anterior. A segunda dieta que foi feita foi uma dieta que mantinha esse padrão de alimentação baixo em calorias, mas também com um aumento da proteína, ou seja, era uma refeição um pouco mais, um padrão de alimentação um pouco mais proteico, nos quais elas, ao invés de 0,8 a 1,2 gramas de proteína por quilograma de peso ao dia, consumiam cerca de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso ao dia. Elas faziam essa mesma base do padrão alimentar, mas consumiam 40 gramas de whey protein para fechar essas proteínas. E o terceiro padrão da dieta era um padrão que era baixo em caloria, hiperproteica e com aumento de fibras, nos quais elas comiam mais as 40 gramas de whey ao longo do dia e ainda eram suplementadas com 15 gramas de suplemento de fibra ao dia. E o resultado desse estudo é que em qualquer uma dessas estratégias nutricional, as portadoras de síndrome do ovário policístico tiveram desfechos positivos. Regularam mais os ciclos, diminuíram as taxas de hiperandrogenismo e, inclusive, nas imagens, tiveram uma melhoria quando a SOP delas era do fenótipo com o colar de contas lá nos ovários. Ou seja, não existe uma estratégia específica ali, dar um caminho determinado para você tratar essa paciente com a síndrome do ovário policístico. A SOP, ela raramente é uma doença isolada. Ela vai vir com outras condições, ela pode vir associada com uma paciente que deseja uma hipertrofia. E aí você pode flutuar com tudo isso que a gente vai conversar hoje, a sua conduta nutricional para atingir todos os alvos que essa mulher espera. Outra característica que deve ser investigada para essas portadoras é a saúde intestinal. Existem muitas pesquisas que consideram que o padrão de colonização do intestino dessas portadoras de síndrome do ovário policístico é diferente de mulheres saudáveis. Já existe isso comprovado em literatura. Esse artigo de 2021 traz essa comprovação, fazendo o controle de mulheres normais e mulheres com a síndrome do ovário policístico, vendo que a distribuição dos micro-organismos intestinais dela é diferenciada. E a gente sabe hoje em dia que as pesquisas com microbioma têm aumentado de maneira expressiva e apenas nessa distribuição diferente de micro-organismo, isso já faz consequências metabólicas muito importantes. Estima-se que essa alteração no microbioma seja causa de alterações hormonais, de deficiências nutricionais e inclusive que seja causa até dessa mulher ter uma maior resistência insulinêmica por causa dessa disbiose natural da SOP. Assim, nas condutas alimentares, estimular um bom consumo de fibra ou estratégias que mantenham uma boa distribuição de micro-organismos, que seria a suplementação dos probióticos, mas também pensar nos pré-bióticos ou fatores alimentares que mantenham essa colonização positiva, se faz importante na síndrome do ovário policístico. Esse estudo que eu trago para vocês investigou o consumo alimentar de um grupo controle saudável com um grupo de mulheres com síndrome do ovário policístico, percebendo que o padrão da dieta da mulher com a síndrome do ovário policístico é pior ao de mulheres saudáveis e que o consumo de fibras das mulheres com SOP
costuma ser muito menor do que o consumo de fibra de mulheres saudáveis. Assim sendo, o maior consumo de frutas, legumes, verduras na sua forma crua, pensar no consumo de orgânicos, pensar em suplementos de fibras ou estratégias de probiótico terapia ou simbiótico terapia ajudam para você regular esse metabolismo, inclusive insulinêmico, dessa portadora com SOP. Pensando nessas características antioxidantes, nós não podemos deixar de falar no consumo das frutas vermelhas, que são riquíssimas em antocianidinas, polifenóis e uma série de outros compostos bioativos que exercem efeitos positivos intracelulares no controle da inflamação, estresse oxidativo e resistência insulínica. Esse estudo aqui de 2024 estava tentando fazer uma associação do consumo de suco de mirtilo ou blueberry e um resultado positivo no controle glicêmico dessas pacientes ou de ratinhos com síndrome do ovário policístico. E se percebeu que o consumo diário de pelo menos uma porção, que no caso era um copo de suco de mirtilo, teve um efeito positivo ao longo de 24 semanas para melhorar o metabolismo glicêmico desse grupo de estudo. Fazendo a comparação, o que podemos pensar? Que o estímulo na dietoterapia, mas em especial no padrão alimentar dessa portadora de SOP, ao consumo das frutas vermelhas, é positivo para ajudar nos alvos metabólicos que queremos atingir. Como frutas vermelhas, temos morango, existe o mirtilo, existe a amora, mas existe também as frutas vermelhas brasileiras, que são o açaí, a acerola, outras frutas de altíssimo fator antioxidante, o camu-camu, caqui, que também tem no Brasil, a acerola. Então, utilizar as plantas locais ou frutas locais que tenham um efeito anti-inflamatório e que sejam ricos nesses grupos alimentares de polifenóis e antocianidinas parecem ser condutas importantes para a regulação do controle glicêmico e, consequentemente, da síndrome do ovário policístico. Para outras estratégias, além da alimentação, podemos utilizar de chás, que são outra forma de aumentar o consumo de compostos bioativos para essas portadoras da SOP. Esse estudo traz pra gente que o consumo de 2 xícaras de chazinho de hortelã, que é super digestivo, que diminui desconforto gástrico, que ajuda na produção de enzimas digestivas e que pode ser facilmente aceito por qualquer um das pacientes que a gente atenda, o consumo dessas 2 xícaras por dia durante 30 dias teve um efeito em diminuir a taxa de testosterona livre e circulante no corpo dessa mulher. Assim sendo, pensar em outras estratégias que tenham o potencial de diminuir essa taxa de androgênio livre podem também ser positivas para o controle da síndrome do ovário policístico. Essa taxa de androgênio livre é o total da testosterona lá nos exames laboratoriais, dividido pela SHBG, que é a proteína que faz esse transporte desses hormônios esteroides, vezes 100. E as condutas nutricionais, ou a forma de você investigar se o seu tratamento com essa paciente está evoluindo, pode ser ir fazendo o cálculo dessa taxa de androgênio livre e vendo a melhora clínica dela. Nutrientes específicos que podem ajudar nessa diminuição desta taxa de androgênio livre são a coenzima Q10 e a vitamina E. Esse estudo, feito com 86 mulheres com síndrome do ovário micropolicístico, estimulou a suplementação de 200 mg de coenzima Q10 e ou 400 unidades internacionais de vitamina E durante 8 semanas. E viu que essa suplementação, junto com orientações de uma melhora no padrão alimentar, modificaram mecanismos intracelulares de melhora na modulação dos receptores de insulina, de melhora na modulação dos transportadores de glicose e diminuição dos pulsos do LH, que tem associação com a manutenção de ciclos alterados, de taxas androgênicas aumentadas e, consequentemente, da síndrome do ovário policístico. Vale reforçar, lembra que falamos sobre a insulina, que ela poderia ter um efeito importante?
A suplementação dessa coenzima Q10, dessa vitamina E, tem um efeito nessa melhora dos transportes de glicose e receptores de insulina, tendo então um potencial bastante interessante para a diminuição da resistência insulínica associada à síndrome do ovário policístico. E falando de maneira alimentar, já que a coenzima Q10 parece ser bastante promissora para a modulação do LH, a modulação da resistência insulínica dessas portadoras. O que é que temos que colocar na alimentação para melhorar o consumo deste composto? Os azeites de oliva extra virgem e com índice de peroxidação adequado, índice de acidez dentro das taxas esperadas, parecem ser uma fonte importante de consumo de coenzima Q10. Uma colher de sopa, cerca de 10 mg de azeite de oliva, teria 0,8 mg de coenzima Q10. Outras fontes importantes seriam as carnes. Carne de boi, carne de cordeiro, frango, atum, salmão. O consumo de 100 gramas dessas carnes teria também uma quantidade em miligrama interessante da coenzima Q10. Mas outros alimentos como espinafre, brócolis, soja, amendoim, amêndoas, feijão, carvala e a sardinha podem também ser fontes interessantes. A dose alimentar da população brasileira fica em torno de 2 a 5 miligramas por dia apenas de consumo através dos alimentos. E essa quantidade de coenzima Q10 consumida ainda tem um grau de absorção pequeno, de apenas 10%. Então, podemos considerar a suplementação como uma forma interessante de um efeito protetor aos picos de LH e resistência insulínica da coenzima Q10, mas a gente também tem que utilizar os alimentos de maneira inteligente. E esse artigo de 2023 da Metabolics traz uma tabela gigante sobre os alimentos dos diferentes grupos alimentares e as quantidades de coenzima Q10 que tem em cada grama de alimento. Olha aí umas fontes que podem ser bacanas para serem inseridas no dia a dia. Brócolis, feijão, amendoim, amêndoas, o pistache, caqui, abacate, kiwi, pêssego, ervilha, as tâmaras, a banana. Então, sabe-se que a suplementação é um fator muito importante, mas se eu sei que 10% dessa coenzima Q10 fornecida através da alimentação é absorvido, se eu aumento o consumo através do padrão alimentar, eu posso aumentar a quantidade e o efeito dessa coenzima Q10 no organismo da paciente também pelo hábito e melhora da alimentação. Outro nutriente que é interessante e que existe muita pesquisa sobre a suplementação ou o uso dele na dietoterapia para o controle da síndrome do ovário policístico é o inositol. O inositol, ele é um composto que tem duas diferentes isoformas, a forma do milinositol e a forma do dequiroinositol. E esta pesquisa em si, esse paper, investigou o impacto clínico sobre a suplementação desses dois compostos em mulheres com síndrome do ovário policístico. 43 mulheres foram investigadas por 6 meses e foram divididas em 3 grupos diferentes. O grupo primeiro, que recebeu uma orientação alimentar para melhora do padrão de alimentação e uma dieta de controle calórico ou hipocalórico em comparação com a dieta anterior que elas faziam, de em torno de 1.200 calorias. O grupo 2 recebeu a mesma orientação dietética com a suplementação de 4 gramas de milinositol mais o ácido fólico. E o grupo 3, a mesma orientação dietética com uma suplementação com as duas diferentes isoformas de inositol e a suplementação de ácido fólico. Eu trouxe aqui um recorte desse estudo com um foco na característica clínica dessas portadoras, que é o foco da oligomenorreia, que tem a ver com aqueles ciclos menstruais não regulares ou irregulares, certo? E nós tivemos um efeito positivo das 3 estratégias nessa portadora da síndrome do ovário policístico. No grupo 1, ao começo do estudo, tínhamos 21 mulheres, dessas 21, 14 eram oligomenorreicas. Ao longo de 3 meses de dieta hipocalórica, de 14 houvemos a diminuição para 11 mulheres e ao final de 6 meses de melhoria do padrão alimentar, apenas 9 mulheres com ajuste da dieta ou controle de calorias tinham oligomenorreia, ou seja, apenas a orientação da melhora do padrão alimentar, de um menor consumo de refeições ricas em carboidratos e junk foods, o aumento de frutas, legumes e vegetais já teve um efeito positivo no controle da síndrome do ovário policístico.
Para o segundo grupo, que era um grupo total de 10 mulheres, 10 delas tinham oligomenorreia. E com a suplementação das 4 gramas de mil-inositol com as 400 mcg de ácido fólico, ao final dos 6 meses, apenas 2 continuavam com oligomenorreia. Ou seja, fazer a orientação nutricional de melhora da qualidade com a restrição calórica e a suplementação desses 2 compostos tem um efeito mais potente do que apenas a dieta na regulação dos ciclos menstruais. Já o grupo 3, que era composto por 12 mulheres, no início 9 delas tinham oligomenorreia e ao final dos 6 meses de terapia alimentar com a suplementação das 2 isoformas do inositol mais o ácido fólico, nenhuma tinha ciclos anovulatórios ou ciclos irregulares. Parece, então, que fazer a associação da suplementação com o mil-inositol e o dequiroinositol junto a essa dieta com o melhor padrão alimentar e hipocalórica contribui positivamente para a normalização dos ciclos de mulheres com a síndrome do ovário policístico. E Johanne, e o que é esse inositol? O inositol ele também pode ser chamado de ácido fítico ou hexafosfato de mil-inositol, sendo um ácido orgânico considerado um antinutriente. Ele está presente em uma diversidade de alimentos dentro do nosso padrão. As frutas cítricas, exceto o limão, são fontes dele, lecitina de soja, grãos integrais, raízes, melão, levedo de cerveja, germe de trigo, passas, repolho e vísceras como coração e fígado são fontes importantes. Ele também pode ser produzido pela flora intestinal, então o consumo dele na nossa alimentação é bastante presente. Porém, se vamos optar por, além das mudanças alimentares e o estímulo do inositol através dos alimentos, suplementar esse composto, independente da sua isoforma, por ele ser um fator antinutricional, ele vai ter a capacidade de quelar minerais como o cálcio, o zinco, o ferro e o cobre. Então, prestem atenção para não suplementar o inositol junto com esses minerais, porque a absorção dos minerais vai estar comprometida. Também para o controle da síndrome do ovário policístico, é muito comum se falar do ciclo das sementes. Uma estratégia de distribuição de alimentos ao longo do ciclo menstrual, tentando organizar os picos hormonais e, consequentemente, evitar o excesso de hormônio luteinizante que tem efeito associado com a síndrome do ovário policístico. O que é esse ciclo das sementes? Esse ciclo da semente é a inserção de alimentos em diferentes fases ao longo de um mês ou de um ciclo menstrual, tentando regular os hormônios dentro do corpo da mulher. Ele fala que na primeira fase do ciclo, ou nos primeiros 14 dias em média do ciclo menstrual, fazer o consumo de 1 colher de sopa de linhaça e 1 colher de sopa de semente de abóbora por dia, na dosagem de 15 gramas de cada uma dessas sementes, ajudaria a manter taxas aumentadas de estrogênio, o que ajuda a uma ovulação mais regular e saudável e, consequentemente, a uma correção entre o desequilíbrio do FSH e o LH. Para dar continuidade, após essas primeiras 14 dias de suplementação, você utilizaria outras sementes, agora colocando 1 colher de sopa diária de gergelim e de girassol nas mesmas quantidades de 15 gramas por dia, para que eu tenha um aumento da progesterona e esse aumento da progesterona ajude a manter uma regulação dos hormônios voltados para o ciclo menstrual. Esse estudo que eu trago agora, de janeiro de 2023, fez a investigação desse ciclo da semente em 90 mulheres com síndrome do ovário policístico, distribuídas entre 15 e 40 anos, colocando essa distribuição desses grupos de sementes ao longo de 12 semanas, ou seja, 3 meses, 90 dias, para ver o impacto dessa suplementação com essas sementes na regulação do ciclo menstrual. Vai lembrar que esse ciclo das sementes ele foi associado junto a orientações de um padrão de alimentação mais saudável,
com estímulo a fazer qualquer atividade física, pelo menos 40 minutos diários, a fazer uma caminhada ou estratégias de melhora da respiração para o controle emocional no período da manhã. E aí, quando a gente pega sol durante o período matutino, isso ajuda você a ter melhores taxas de vitamina D, inclusive melhora ciclo circadiano e é uma outra estratégia para controle hormonal. Foram recomendadas a ter um bom consumo de água ao longo do dia e de evitar exageros alimentares. E aí se viu que todos os grupos, seja o grupo controle, que era o grupo o T0, o grupo que recebeu a metformina, que é a medicação utilizada para controle desses ciclos oligomenorreicos, como o grupo que recebeu o ciclo das sementes, houve sim uma melhoria no processo ou diminuição nas taxas de LH e, consequentemente, de uma melhoria no controle da síndrome do ovário policístico. Para resumir, essa figura traz os principais alvos metabólicos que nós nutricionistas deveríamos utilizar para criar as condutas alimentares da paciente com essa síndrome do ovário policístico. Começando lá por cima, aumentar o consumo de vitaminas, em especial prestar atenção na vitamina D e nas vitaminas do complexo B. Fazer um consumo maior de frutas, legumes e verduras, se possíveis orgânicos, para eu aumentar o consumo de fibras e de compostos bioativos, mas em especial dos polifenóis, para controle do estresse oxidativo e melhora de quadro metabólico associado ao aumento da homocisteína e por aí vai. O consumo aumentado também de inositol, independente da sua fórmula química, se faz positivo através da alimentação, mas também de suplementação. Ter um menor consumo de uma alimentação com um padrão ocidentalizado, rica em gordura saturada, em consumo excessivo de carnes animais, um consumo excessivo de leites e derivados gordurosos ou as junk foods. Estimular o consumo de mais carne magra, o maior consumo de peixes e oleaginosas, abacate ou azeite de oliva, que seriam fontes de ácidos graxos poliinsaturados e ômega 3. Evitar deficiências nutricionais também de zinco, magnésio, selênio e cromo. Aumentar nesse padrão alimentar o consumo de carboidratos complexos e controlar os exageros de refeições de alta carga glicêmica, o exagero no consumo de carboidrato geral da paciente. Evitar excesso do consumo de gorduras alimentares, já que ela tem uma tendência a ter uma alteração no metabolismo dos colesteróis, uma predisposição para aumento de gordura visceral e uma distribuição de obesidade mais androgênica. E melhorar também o consumo de plantas ricas em ácido alfa-linoleico. Então dá para ter uma visão aí geral de que a melhora da característica alimentar dessa dieta e da rotação e distribuição dos nutrientes é o que faz efeito para regularmos o ciclo menstrual e as características da síndrome do ovário policístico para qualquer uma das portadoras. Eu finalizo por aqui, agradeço a sua atenção e espero lhe ver na próxima aula.